Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer aí a correção dos exercícios da aula 70, que vai do 1 ao 6, na página 246. Então acompanhe na página 246. A pergunta é: identifique os efeitos socioeconômicos da mineração na América Portuguesa. Então, nessa número 1 a gente pode colocar assim, quais foram os efeitos? Primeiramente, o aumento populacional e a ocupação do interior. Principalmente com a fundação de vilas e cidades, e com a transferência do eixo econômico do Nordeste para a colônia mais centro-sul ali, houve um estímulo do mercado interno e diversas áreas da colônia vinculadas comercialmente com a região de Minas Gerais. Então começou a desenvolver mais o sudoeste, ok? Número 2. Com a economia mineradora, as vilas e cidades ganharam importância. Quais foram as transformações sociais provocadas pela vida urbana? Quais foram? A gente pode colocar assim: a vida urbana, possibilitou a ampliação e a diversificação de uma camada social intermediária, formada por pequenos proprietários, trabalhadores livres, artesãos, comerciantes, padres e funcionários públicos. Ok? Número 3. Releia o texto, e os mapas da tabela 240 e 241 e responda as questões abaixo. Então, letra A. Como estava distribuída a população na América Portuguesa nos séculos 16, 17 e 18? Então, na letra A, a gente pode colocar aí: no século 16, a população colonial estava concentrada no litoral. Já no século XVII, ainda predomínio da população litoral, apesar do aumento de algumas vilas e cidades na expansão norte da colônia. Beleza? Já no século XVIII, temos aí vilas e cidades por todas as regiões e também um processo de interiorização e a maior integração colonial. Número 3, letra B. Quais atividades foram determinantes para a ocupação do território colonial em cada um desses períodos? Então a gente pode colocar na letra B, a B não, né? É a B, é isso aí. Letra B. A gente pode colocar que no século XVI a produção açucareira foi mais importante. Já, igual a gente falou no vídeo, no século XVII, a cana-de-açúcar, mas também vai ter a pecuária, o comércio daquelas drogas do sertão. Já no século XVIII, temos aí a mineração, a produção, comércio e diversos produtos, para atender a população das minas. E também as drogas do sertão e a cana-de-açúcar. Joia? Na letra C, quais transformações podem ser observadas nas características étnicas das populações entre o século XVI e XVIII? Nessa letra C a gente pode colocar o seguinte: no século XVI, os indígenas formaram a maioria da população na América Portuguesa, seguido aí pelos europeus. Os africanos escravizados representavam 20% da população. Já no século XVII, houve uma enorme diminuição na população indígena e uma pequena queda na dos europeus. O mais notável desse período é o crescimento dos escravizados e a formação de grupos afrodescendentes e mulatos, que juntos aí vão formar 50% da população. Já no século XVIII, houve uma queda no número dos escravizados, enquanto o número de mulatos praticamente duplicou. Afrodescendentes europeus e indígenas têm poucas mudanças nos seus quadros. Joia? Letra D. Elabora um texto sobre as mudanças que ocorreram na população indígena entre 1500 e 1825, baseado nos dados da tabela que vocês estudou até agora. Então isso é mais pessoal. Essa D eu vou olhar de cada um pessoalmente. Joia? Número 4. Compare a sociedade canavieira com a sociedade mineradora. Então tá. A sociedade canavieira, a sociedade canavieira, da sociedade da cana-de-açúcar, ou a sociedade do açúcar, ela era feita estratificada, tinha camadas sociais de forma muito rígida, da forma que não tinha como mudar, tendo no topo a aristocracia rural e na base os escravizados. A camada intermediária de homens livres era bem pequena, ok? Já na sociedade da mineração,
houve uma ampliação nessa mobilidade social e na população intermediária. E também houve um aumento, né, de pobres marginalizados. Falamos sobre isso no vídeo e no capítulo. Então, número 5. Quem eram os negros alforriados ou forros? Quem eram? Pessoal, eles eram aí os os africanos e afrodescendentes que conseguiam obter a liberdade com recursos próprios ou como recompensa pelo êxodo em alguma exploração mineradora. Beleza? Número 6. E última desses exercícios aí da aula 70. Qual foi o objetivo da coroa portuguesa ao criar a Intendência de Minas? Qual foi? Pessoal, o objetivo principal era fiscalizar e controlar a exploração do ouro, de modo a garantir a cobrança do imposto e a ampliação da arrecadação. Beleza? Então isso aí mata a aula de número 70. Vamos para a aula de número 71. Aula de número 71, pessoal, tá faltando alunos para entregarem, hein? Aula de número 71. Vamos começar aí com o número 7. Monte um quadro com o modelo abaixo, com base no que foi estudado nos últimos 4 capítulos, completando com as respostas adequadas. Joia? Então a gente pode colocar como? Vamos pensar aqui. Tá ali, ó. Brasil, colônia, administração pública. Número 1. Quem eram os administradores da colônia? Em que local atuavam? Bom, vamos colocar assim, isso aí refere-se à administração pública. Vamos colocar da seguinte forma. Como é que eu vou fazer por aqui? Ideal seria no quadro, né? Vou tentar ir por aqui. Vamos responder um por um, então. Administração pública aí. Essa é a número 1 aí, ó. Na verdade é uma pergunta. Quem eram os administradores da colônia e em que local atuavam, né? Pessoal, a administração pública, as capitanias cabiam ao governador geral, ou vice-rei, né, do Brasil, também capitão-geral de Salvador. Os capitães gerais, também conhecidos aí como os capitães-mores, cuidavam de uma capitania, tendo a função militar. Já a administração local cabia às câmaras municipais, presididos aí por juízes de fora ou ordinários, ok? Número 2. Como eram organizadas câmaras municipais? Quem compunha, quem era o eleito, representante, quais principais interesses, né? Então vamos lá. A Câmara era composta, era eleita, né, por homens bons, entre aspas, vamos falar assim, que eram os escolhidos aí pelas suas qualidades pessoais e riquezas. Esses homens defendiam os interesses próprios, certo? Mais focado no que eles quisessem, entendeu? Já a maioria da população não participava dessas decisões. Na frente, lá em cima, na 7 ainda, está assim, distribuição da terra. Como a terra era distribuída na época colonial? Por quê? Estou falando tudo Brasil colônia, tá? Na primeira parte aí desse quadro. Como a terra era distribuída e por quê? Então, essa distribuição de terra era funcionar da seguinte forma. Era distribuída por doação de grandes proprietários, sesmarias, e voltadas para a monocultura e para o mercado externo. Joia? Relações de trabalho ali. Quem eram os trabalhadores da colônia e em que condições trabalhavam? Nessas relações de trabalho, a gente pode colocar que a maior parte cabia aos negros escravizados e existiam também os trabalhadores livres, brancos, mulatos, negros alforriados, uma minoria dedicada a trabalhos especializados nos engenhos, nas minas e na segurança dos senhores. Também, pessoal, as profissões liberais das camadas médias do século XVIII também podem ser citadas. Aí na frente, manifestações culturais. Cite algumas manifestações culturais do período colonial. Essa eu quero olhar que vocês vão colocar. Temos aí, podemos destacar as obras de Aleijadinho, o ícone barroco das Américas, né? A questão da religiosidade. Vamos olhar isso aí.
Agora, no quadro abaixo, Brasil atual. Quem são os governantes atuais? Em que instâncias eles atuam? Nós hoje sabemos que o governo federal cabe ao presidente da República. E os estados e municípios, os governadores e prefeitos, né? Esses governos, eles são eleitos aí pelo Poder Executivo, né? São eleitos e representam o Poder Executivo. Os outros poderes são o Legislativo, que é os deputados das câmaras, senadores, vereadores, também eleitos pela população. E também temos aí o Judiciário. Número 2. Como são organizadas as câmaras municipais? Pessoal, os vereadores, eles formam as câmaras municipais e são eleitos diretamente pelo povo. Ok? Número 3. Quais características da época colonial se mantém, né, na administração pública? Essa aí eu vou olhar que é pessoal. Vou dar uma olhadinha as respostas que vocês conseguiram. Número 4. Não existe 4. A parte da distribuição de terra. Essa aí eu quero olhar o que vocês colocaram também. Beleza? Já para relação de trabalho ali. O que são os trabalhadores brasileiros? Quem são os trabalhadores brasileiros? Quem são os trabalhadores brasileiros? A gente já pode falar aí, que é os assalariados, que vão constituir a maior parte da população. Como são suas condições de trabalho? Bom, pessoal, há uma diversidade de condições de trabalho. Tem no campo, na cidade, tudo com lutas sociais. Quais são as consequências dos 3 séculos de escravidão para o Brasil? Bom, isso é importante. A depreciação do trabalho manual, a manutenção das relações senhoriais e as péssimas condições de vida dos afrodescendentes. Essa é uma grande herança maligna, né? Nas manifestações culturais, podemos colocar ali: quais manifestações culturais preservam o caráter da época colonial? Quais manifestações culturais preservam características da época colonial? Edifícios públicos, igrejas da época colonial. São heranças, né? Podemos falar, né? Joia? Número 8. Observe e analise os gráficos e depois responda as questões. Letra A. Qual foi a principal riqueza produzida na América Portuguesa no século 17 e 18? Como você explica esse dado? Bom, gente, aí, como nós falamos, o açúcar, né, vai ser o maior. Mesmo durante o auge da produção do ouro, isso ocorreu porque a renda em libras esterlinas, aquela moeda inglesa, vinha da produção açucareira, né, que superava, na maior parte, a produção, inclusive, do ouro da colônia. Letra B. Quando ocorreu o auge da exploração do ouro, o que aconteceu logo em seguida e por quê? Bom, o auge aí vai ser em 1760, logo em seguida a produção decaiu. Letra C. O que ocorreu com a população total da América Portuguesa entre 1700 e 1800? Passou de 500 mil para 4,5 milhões de habitantes. Isso equivale a um aumento aí de 10 vezes, ok? E vamos para 9. Sobre a relação entre população total e a população escravizada, responda. Letra A. Qual era a proporção de escravizados na população da América Portuguesa em 1700 e 1800? Bom, em 1700, os escravizados, né, representavam 2/3 da população total. Já em 1800, os escravizados vão representar 1/3 da população total, ok? E a letra B e última da 9. Explique por que o aumento demográfico foi maior entre a população livre. Bom, a população livre aumentou porque muitos portugueses vieram para a colônia em busca de riquezas e porque aumentou o número de negros livres. Beleza? Bem tranquilo. Joia? Então, com isso aí, pessoal, nós fechamos os exercícios da página 246 e também da página 247, que são, se eu não me engano, o último capítulo do livro. Beleza?
Então fechamos aí com chave de ouro. Durante a semana vamos ter novas atividades aí, beleza? Acompanhem, façam a correção no caderno, não deixem de fazer, lembrem que vale nota, tudo vale pontos. Forte abraço, pessoal, até mais!